Cuidado para você não ficar psicótico, maníaco. Cuidado para você não dar opiniões sem devido conhecimento daquilo que você está falando. O brasileiro agora descobriu, e graças a Deus, que ele pode opinar, deve opinar e deve conhecer o processo político do seu país. Isso é maravilhoso, porque o povo está participando mais do processo político. Porém, nós precisamos conhecer a nós mesmos, brasileiros. O brasileiro gosta de dar opinião em tudo, porém sem o conhecimento daquilo, do objeto do qual ele está comentando e dando opinião. Assim que nós temos uma população, como já alguém disse, em que todos são técnicos de futebol. Todo mundo sabe o melhor time que iria ganhar se não fosse aquele, e aquele técnico é ruim. Todo mundo aqui é o técnico de futebol, porém sem conhecer a coisa. Mas o futebol é uma coisa bastante trivial, uma coisa bastante simples. Dá para você dar opinião e fica por isso mesmo, e aí assim vai. Mas hoje o povo descobriu algo mais emocionante, algo melhor. Eles deixaram o futebol, que está muito chato, o futebol brasileiro está chato demais, não se joga mais o futebol brasileiro, né? O futebol do Garrincha, o futebol do Pelé, aquele futebol foi esquecido, do drible, do partir para cima. O futebol hoje é tocar a bola para o lado e se tornando a seleção brasileira tornou-se a mais chata do mundo para mim. Não dá vontade de acompanhar nada. O futebol brasileiro está horrorosamente chato, porque ao invés dele crescer, sendo ele o melhor do mundo, ele começou a olhar para o europeu, a mania de olhar para as coisas de fora e copiar as coisas de fora. Porém, o futebol perdeu, as pessoas perderam do seu interesse pelo futebol. Mas agora é a política. E todos querem dar opinião política. Eu acho bom que saibam da política. Mas hoje nós temos, no século XXI, também o fenômeno da internet, das redes sociais, o Facebook, o Instagram e todos as outras coisas que aí estão aí, redes sociais, para você comentar e colocar a sua opinião. E aí que eu vejo aí uma deformidade, uma deformação. O brasileiro, sem conhecimento da política, que ele despertou para falar de política, ele começa a falar de política como se fosse time de futebol. Ele defende candidatos, idolatra candidatos, como ele idolatra jogadores de futebol. Ele estava, vai Pelé, vai esse, vai aquele. Agora vai fulano, vai aquele. Transferiu aquela paixão para uma outra paixão sem ter o conhecimento da causa. Para você falar de política, como de qualquer outra coisa, você precisa estudar um pouquinho. Conhecer um pouquinho daquilo que você está falando. Conhecer pelo menos uma base. Ler um pouco. E para falar em ler, não é com o brasileiro, né? O brasileiro não gosta de ler, não gosta de estudar, porque essa é a nossa infeliz cultura. Espero que mude com o passar dos anos. O brasileiro ele não estuda, ele não gosta de estudar, ele tem horror a ler. Se eu ler, me dá sono. Isso é porque não tenho costume de ler. Porque você aprende a ter o hábito da cultura, de ler, a cultura de ler. Então todos dão opiniões sobre políticas e às vezes você vê barbaridades e coisas que vão... É incrível que como a coisa idiota, ela tem mais facilidade de passar, uma ideia idiota tem mais facilidade de passar para outros idiotas do que uma ideia inteligente. Estão aí os tiriricas da vida que se candidatam, saem dizendo que aquilo ali não presta, etc e tal, e que ele jamais deveria ter sido candidato, chorando, e depois volta e diz, não, eu vou voltar a ser candidato de novo, e tem voto e é eleito pelo povo. Porque parece que existe essa predileção, essa inclinação para a idiotia, para as coisas ruins, para as coisas, mas as coisas ruins são muito simples, não exigem raciocínio, então a pessoa vai pelo mais fácil. Mas enfim, muitas opiniões, todo mundo agora quer dar opinião sem saber, sem ter um mínimo de conhecimento que a gente tem que ter, uma preparaçãozinha para a gente falar sobre alguma coisa, para a gente dar opinião sobre alguma coisa. É falta de responsabilidade, às vezes pode chegar até a ser leviano. O ministro Marco Aurélio, uma pessoa pusilânime, eu vou dizer assim, para não usar outros termos, não posso nem falar o que eu penso desse homem. Mas ele, por interesses que ele tem pessoais com o Lula, soltou aos 48 minutos do segundo tempo, para usar metáfora futebolística, tentou soltar uma
uma ordem de soltar mais de 170 mil presos, dentre os quais incluiria o Lula, para soltar o Lula. Ele fez isso na calada, no último minuto. Porém, hoje nós temos a Procuradoria-Geral da República, a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, queria entrar com a representação contra, que tinha que passar pelo ministro Toffoli. E eles não são tão loucos assim também, porque eles já estão vivendo num clima que eles não podem entrar num avião, não podem andar na rua. No Brasil, estes ministros aí, esta vergonha nacional que são esses ministros, STJ. Então, ele não ia autorizar essa tentativa vanchula do ministro Marco Aurélio, é óbvio. Então, mas durante o período que o Marco Aurélio soltou aquela decisão monocrática que não tinha a menor condição de passar, até o Toffoli dizer não, nós vivemos momentos de inferno na internet e as pessoas andando na rua. O Lula está solto, o Lula vai sair, né? E eu falei, que isso? É claro que não vai sair. Porque também, eles não podem passar por cima do bom senso. E como de fato o Toffoli foi lá e cortou e não pode. Agora, eu fiquei espantado como que o brasileiro, por qualquer notícia, ele já começa a achar que a notícia é verdade. Notícia nem sempre é verdade, está noticiando uma coisa, mas sem conhecimento. O Lula vai sair, vamos revolucionar, tem que vir as Forças Armadas. Como que você vai falar de Força Armada no momento em que acabou de eleger-se o nosso querido presidente, o Bolsonaro? Nós elegemos a ele, ele vai tomar posse, agora ele vai começar a agir, começar a trabalhar, e agora como pode estas pessoas dizerem, tem que vir a revolução, a das Forças Armadas, a intervenção já começou, aquele burburinho. Que coisa psicótica, louca, sem noção e vergonhosa para o brasileiro. O brasileiro tem que conhecer as coisas um pouco, ponderar antes de opinar. Senão vai se tornar mais um papagaio, apenas um objeto político, dando opinião na política como se fosse futebol. Idolatrando homens na política, como se idolatrava o Pelé, como se idolatrava o Garrincha, o Zico. Quer dizer, no futebol você escolhe aquela pessoa que joga bem, você gosta dela, e você é ele, e brigam, se matam por causa das torcidas aí, por causa de futebol. Agora você quer transferir isso para a questão política, não é assim. Estuda um pouquinho, ou falar estudar dá até medo nas pessoas, né? É mais fácil a pessoa sair caminhando na rua, ir para malhar numa academia, do que ela parar um pouquinho e ler. Busca a cultura de ler, eu estou falando com toda a humildade. A cultura do ler, de informar. Vai no Google, se você não quer ler livro, vai no Google e procura uma informação. O que é isso, o que é aquilo, o que são os poderes que norteiam uma nação democrática como é o Brasil. Para você poder opinar bem e não ser leviano, nem ser desesperado, nem ficar psicótico, nem ficar louco. E pior, fazer outras pessoas que desconhecem a coisa como você loucas também. Vamos dar opinião, vamos ser veementes, vamos participar. Se é necessário fazer um movimento de rua, vamos para o movimento de rua, que é muito importante. O brasileiro já sabe disso. Mas com conhecimento, com um pouquinho de conhecimento do que você está fazendo, você vai se tornar uma pessoa mais tranquila. Você vai se tornar uma pessoa mais ponderada, que vai poder colaborar efetivamente para este processo democrático, para esta grande virada que o Brasil está dando, no sentido de trazer ao povo o conhecimento daquilo que é política e que norteia o país. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe você também. E sempre fica aqui a máxima eterna: saber, estudar, conhecer. Nunca é demais. Procure conhecer. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você. Eu sou Renato Suete. Um grande abraço.